Boa tarde, o meu nome é Carlos Costa e vou dar início ao webinar relativo aos programas de infraestruturas urbanas OpenBeam Water Supply, OpenBeam Sewerage, OpenBeam Gas Supply e OpenBeam Electrification. Vou começar por fazer um enquadramento relativamente a estes programas. Como podemos ver no slide que estou a apresentar, são programas que fazem parte do menu geral dentro do grupo de infraestruturas, mas também estão disponíveis na plataforma beamserver.center, em que o programa de infraestruturas urbanas de águas corresponde ao programa OpenBeam Water Supply, o programa de infraestruturas de saneamento corresponde ao programa OpenBeam Sewerage, o programa de infraestruturas de gás corresponde ao OpenBeam Gas Supply e o programa de infraestruturas de eletricidade ao OpenBeam Electrification. São ambas as versões de cada um destes tipos de infraestruturas são a mesma ferramenta, ou seja, elas têm o mesmo modo de trabalho, quer de introdução, cálculo, dimensionamento, obtenção de peças escritas e desenhadas. A única diferença é que nas versões clássicas, portanto, nós colocamos aqui versões clássicas, são estas versões do menu geral do SIP. A conexão com o modelo BEAM é opcional, enquanto que nas versões descarregadas da plataforma beamserver.center é obrigatória. Esta obrigatória, digamos que não é uma vinculação ao ficheiro em si, mas a necessidade de criar um projeto, ainda que seja vazio, na plataforma beamserver.center. Na versão 2019.E surgiu como novidade, e isto vou falar um bocadinho mais adiante, que é, portanto, como é a novidade, interessa se calhar darmos um bocadinho mais de ênfase neste aspecto. Estes programas passaram a estar a fazer parte do fluxo de trabalho OpenBeam. E quais as vantagens em eles estarem incluídos neste fluxo de trabalho? Tem a possibilidade então de importar um modelo topográfico do terreno. Portanto, se existir no ficheiro, neste caso, se existir no modelo BEAM alojado no BEAM Server um ficheiro IFC4 que inclua os dados do terreno, mas numa entidade em que se chama, uma entidade do IFC4, ou uma classe, como lhe queiram chamar, IFC Geographic Element, o programa permite importar esse IFC, inclusive depois visualizar e ter disponível logo as cotas do terreno. É possível então importar a vista 3D também de outras especialidades, portanto desde que seja um IFC4. A exportação do modelo BEAM e da documentação e da vista 3D da instalação. E inclusive é possível atualizar a informação. Qualquer alteração que seja feita no modelo é possível depois atualizar essa informação dentro do terreno, dentro do próprio programa, dos próprios programas de caso. Vou só fazer uma pequena descrição de cada um dos programas. Portanto, o programa de infraestruturas de águas, também como referi há pouco, designado na plataforma Beam Server Center por OpenBeam Water Supply, permite fazer o cálculo, desenho, verificação e dimensionamento automático de redes de abastecimento de água. E que tipos de redes? Às vezes colocam-nos a questão se só dá para redes mistas, se só dá, aliás, para redes ramificadas. Não, dá para malhadas, ramificadas e mistas. Okay? É importante salientar isto. O programa de infraestruturas de saneamento, de igual forma, permite o cálculo, desenho, verificação e dimensionamento automático das redes de saneamento. Portanto, também está integrado no fluxo de trabalho OpenBeam através do standard IFC. O programa de infraestruturas de gás, de igual forma também, permite o cálculo, verificação e dimensionamento automático de redes malhadas, ramificadas e mistas de gás. Também está integrado no fluxo de trabalho OpenBeam através do standard IFC. O programa de infraestruturas de eletricidade é, de igual forma, cálculo, desenho, verificação e dimensionamento de redes malhadas, ramificadas e mistas de alimentação
elétrica. Mas aqui é importante também salientar isto para redes de média e baixa tensão, trifásica e monofásica. Vou apresentar também aqui este esquema. Este esquema, nos programas de infraestruturas, é possível calcular os volumes de escavação, dependendo, claro, da definição da cota do terreno, das cotas do terreno que sejam dadas e dos taludes, dos terrenos, que vamos ver mais adiante. Mas eu coloquei este esquema porque também costumam surgir algumas dúvidas relativamente à definição destes parâmetros. Então, a cota da rasante não suscita dúvidas. A cota do terreno, portanto, é logo descontando a espessura do terreno que vamos ter. Portanto, a espessura do pavimento é a diferença entre a cota do rasante e a cota do terreno. E depois, o que costuma suscitar mais dúvida é a profundidade mínima, em que neste caso, como podemos ver, aqui mede-se desde a cota da rasante até a aresta superior da face interior da tubagem. Okay? Enquanto que a cota depois é medida portanto, em relação à face interior da tubagem. Vamos fazer o download destes programas. Vimos já que eles estão disponíveis no menu geral do CIP, não é? No grupo de infraestruturas urbanas, aqui estão eles, mas se eu quiser fazer o download através da plataforma beamserver.center, necessito de vir à Store. E depois na Store podemos filtrar pelas especialidades. Portanto, podemos filtrar por abastecimento de gás, por saneamento, abastecimento de águas e também instalações elétricas e até por país. Vou colocar aqui então, Portugal. Vamos fazer aqui um filtro e então temos então aqui os programas onde podemos descarregá-los diretamente a partir da plataforma beamserver.center. Eu vou usar não só estes, mas inclusive até vou usar os menu geral do programa, mas vou usar um outro também que está aqui na Store, mas no grupo de modelação 3D, que é o IFC Uploader. O IFC Uploader vai-me permitir, ou permite-me neste caso, subir, entre aspas, portanto, fazer o upload de ficheiros IFC na plataforma beamserver.center, mas permite-me fazer uma coisa importante, que é gerar um ficheiro GLTF para que a sua visualização seja para que os utilizadores possam ver a sua visualização 3D nesta mesma plataforma web beamserver.center. Pronto, posto isto e fazendo um resumo geral do que falei até agora, podemos dizer que os programas de infraestrutura são um conjunto de programas que oferecem as ferramentas necessárias para resolver aspectos relacionados com o cálculo de infraestruturas em urbanizações. Portanto, como são programas desenhados de modo similar ou equivalente, como lhe queiram chamar, as opções e as ferramentas gerais coincidem, ou seja, são muito semelhantes. Por isso, o que é que eu vou fazer? Dado que a aprendizagem de um dos programas serve de igual forma para avançar com o conhecimento dos restantes, eu não, portanto, vou dar mais ênfase num, porque para não me tornar repetitivo, o ambiente de trabalho é o mesmo, portanto não adianta estar a falar em todos os programas a mesma situação, já que os menus coincidem. Então vou dar mais ênfase no programa de abastecimento de água, já que, pronto, como referi há pouco, os restantes possuem um ambiente de trabalho similar. Vou começar então por abrir no menu geral do CIP o programa de infraestruturas de águas. Portanto, vamos fazer aqui um exemplo de um programa de um abastecimento de águas. Mas antes disso, eu vou começar, portanto, a primeira coisa que nós podemos fazer no programa é criar um ficheiro novo.
E neste fecheiro novo, eu vou-lhe chamar até webinar e o dia 2, 11, surge-nos então aqui esta pergunta. Esta pergunta surge porque estamos na versão clássica, ou seja, na versão do menu geral do CIP. Esta é a tal diferença em que se estivermos a usar o programa OpenBIM Water Supply, neste caso, esta pergunta nem existe. Portanto, o programa passa logo para a fase de importar ou criar um projeto na plataforma BIM Server Center. Neste caso, se eu não tiver a usar ficheiros SCs e queira criar um projeto aqui de infraestruturas de águas, que é o primeiro caso que eu vou fazer, é dizer não. Então, claro, portanto, poderemos definir os dados gerais, dados que saem em listagens, os parâmetros e os limites eu vou falar mais adiante, mas é necessário sempre importar materiais. Os materiais, o programa disponibiliza uma biblioteca já com vários materiais, neste caso que vai desde ferro fundido ao PVC, a polietileno de alta densidade. Portanto, são bibliotecas que eu posso modificar e editar, portanto, fazendo as minhas próprias bibliotecas, ou então escolher uma, neste caso, escolher, por exemplo, a primeira, em ferro fundido, e da minha biblioteca incorporá-la para a minha obra. Incorporada esta biblioteca na minha obra, eu poderia também editá-la. Portanto, ficava só uma edição e uma modificação para a minha obra, em que eu poderia chegar aqui e dizer, ok, tenho uma rugosidade diferente, ou tenho um diâmetro interno diferente, faria aqui a modificação. De igual forma, escolher um tipo de terreno, o programa tem aqui em biblioteca 3 tipos de terreno, soltos, coesivos e rochas, em que cada um deles corresponde, digamos, com um determinado taludes definidos, não é? Portanto, onde eu defino sempre um talude vertical, um talude horizontal e distâncias mínimas de leito e enchimento e distâncias laterais. Portanto, todos estes terrenos têm então uma configuração. Neste caso, vou usar, neste caso, fazer a importação para a minha obra deste terreno solto e faria então aceitar. Portanto, isto é uma coisa que é necessária sempre para a minha obra. Neste caso, os materiais. O terreno já é uma coisa opcional. Vou fazer então só aceitar. Fazendo aceitar, eu estou no meu ambiente de trabalho e estou pronto a introduzir dados. Duas formas de introduzir dados. Posso começar por introduzir nós e fazer a introdução de um nó novo e o programa começa-me a pedir distâncias, não é? Eu posso cotar ou introduzir e confirmar a cota que tenho definida em planta, ou então, se eu não quiser depois de definir os nós, tenho que definir os tramos, ok? O que eu estou a ver aqui, neste caso, é as linhas dos tramos, portanto, os tramos, e teria que fazer um tramo novo, ok? Entre os nós, ou então poderia logo, ao meter um tramo novo, ele próprio coloca-me logo os nós, ok? Eu queria só aqui nas opções de visualização mostrar que posso desativar o comprimento dos tramos também, mas posso consultar a informação de cada um deles. Pronto. Depois de definido tramos e nós, eu posso não só atribuir aos nós os meus dados de cálculo individualmente, portanto, dizer se é um nó de transição, sendo de consumo ou de fornecimento, sendo que de consumo eu terei que definir o caudal, ou então nos próprios tramos, editar um tramo e também especificar um comprimento específico do tramo ou definir um caudal também por metro, ok? Um consumo uniforme de caudal por metro. Isto é uma opção. Ou então, se eu não quiser fazer o nó ou tramo, posso ir de uma forma geral e sequencial, ir ao menu nós e fazer atribuir dados de cálculo e olhando aqui para a referência consigo logo atribuir o caudal e a cota e ir de nó em nó e de igual forma nos tramos a mesma coisa. Ok? Atribuir um diâmetro e atribuir um comprimento.
Isto é uma forma de meter a informação no programa. Portanto, por nós, meter os nós, depois meter os tramos, ou meter logo os tramos e depois, claro, classificar os nós como nós de fornecimento, de transição ou nós de consumo. Isto é uma opção. Outra opção em que eu para isso vou clicar aqui nos exemplos que vem com o programa, portanto ele gera aqui um exemplo, é fazer o seguinte, além de, portanto eu gerei os exemplos, é gerar os exemplos de importação. Portanto, o programa traz uns ficheiros, portanto ficheiros que fazem parte do programa que auxiliam, portanto, o utilizador novo. Inclusive depois eu vou mostrar, além do manual do utilizador, em memória de cálculo, ficheiros que vêm com um exemplo que auxiliam os utilizadores novos a começarem a utilizar a ferramenta. Portanto, ele vai-me gerar aqui dois ficheiros e eu vou usá-los para explicar uma outra forma de trabalho, que é então, eu neste caso vou apagar aqui os nós, que é usar um ficheiro de cada, onde eu tenha, por exemplo, só as layers definidas e importar a geometria. Ao importar a geometria, eu vou à diretoria onde eu tenho o ficheiro, neste caso o programa gerou-me na C2 CIP Engenheiros nos exemplos nas infraestruturas. Este ficheiro aqui eu até vou abrir, pode ser com um programa de CAD, portanto, unicamente é um ficheiro com layers definidas, nada mais que isso, estão a ver? Portanto, isto são layers, nada mais que isso. Vou fechar e posso chegar aqui e abrir o ficheiro, dizer que layers quero que sejam importadas e o programa, podem ver aqui, coloca-me aqui os nós já com os tramos definidos. Claro que o que vem aqui é as cotas e depois se eu quiser modificar as distâncias entre alinhamentos posso chegar aqui e modificar estes valores. Okay? Outra forma é então, eu vou apagar novamente aqui os nós e os tramos, é trabalhar sobre um ficheiro de CAD. De igual forma, o que eu terei que fazer? Terei que clicar neste botãozinho do editar máscaras, clicar aqui neste botão mais e importar então também um ficheiro de CAD, fazer aceitar. O programa vai-me reconhecer as layers que fazem parte desta planta de CAD, faço aceitar e visualizo então esta planta, neste caso é um loteamento, com várias parcelas, desde habitação, zonas pedonais, zonas verdes, que me servirá de auxílio, portanto isto no fundo é uma base que eu posso tornar visível ou invisível, neste caso é útil que eu tenha invisível, porque desta forma é mais fácil eu fazer o quê? Introduzir os meus nós e neste caso teria que ativar aqui uma opçãozinha que são as capturas para máscaras. Não é? Neste caso seria útil, por exemplo, o centro, em que eu aqui começaria a colocar os nós, e o programa, depois os tramos, ou poderia colocar já os tramos, como vimos há um bocadinho, e colocaria então os tramos. Isto são então as formas de trabalhar com o programa. A seguinte seria então importar um ficheiro IFC. Antes de irmos ao ficheiro IFC, eu vou abrir um exemplo já mais completo para explicar um bocadinho, portanto, o output e também um bocadinho mais a introdução de dados e limites que existem ao nível regulamentar de pressões e velocidades aqui no programa. Vou para o efeito então abrir o exemplo que vem com o programa, em que, como referi há pouco, é necessário então inicialmente definir os dados da obra, mas eu posso também criar hipóteses e combinações. Neste caso é um loteamento em que fazem parte dele, portanto, habitações, uma zona verde e tenho hidrantes que me servirão de combate a incêndio. Portanto, são criadas as hipóteses através deste botão aqui mais
E depois de criadas as hipóteses, posso fazer o que se chama a edição de combinações. Posso criar combinações. Isto funciona de um modo idêntico, portanto, quem está mais habituado aos programas de estruturas, como as combinações de ações em estruturas. Nós combinamos várias ações, aqui funciona de igual forma. Portanto, como podem ver, eu criei aqui 9 combinações, em que para a combinação 1 eu digo que todas as habitações estarão em uso simultâneo na minha rede de abastecimento de água. Para a minha combinação 2 terei um fator de 80%, não é? Neste caso, e terei 100% a zona verde. Para a combinação 3 já terei, portanto, 50% só para a habitação e 100% para o hidrante 1 e para o hidrante 2. E de igual forma assim para as restantes, portanto, eu posso criar várias combinações. Posso ter só uma, mas neste caso é útil criar várias hipóteses de simulação de funcionamento da rede. Quanto aos dados gerais, vou só complementar o que eu tinha falado há bocado, portanto, para além dos dados que depois saem a listagem dos materiais e dos terrenos, eu posso configurar as dimensões, as unidades com que quero trabalhar. Posso ver também uma ajuda geral onde posso consultar a formulação que é usada no programa, o cálculo das captações, portanto os valores que o projetista tem. Vamos ver que no nó eu posso meter um valor por carga direta por captação, sendo que essa captação tem que ser calculada, portanto, e para isso tenho aqui alguns valores de referência. Os valores da rugosidade dos materiais, os parâmetros que depois vão intervir no cálculo da instalação, os limites, coeficientes de majoração, os valores do volume de escavação. Portanto, uma ajuda em texto que me explica um bocadinho o que o programa utiliza no dimensionamento. Quanto aos parâmetros, pronto, já vimos que pode ser definida a viscosidade e o número de Reynolds, os limites, portanto, para cada combinação, os limites mínimos e máximos de velocidade e pressões, em que neste caso a velocidade eu posso definir um valor para cada combinação, um valor direto, ou então criar uma função de um diâmetro, ou criar também em função do diâmetro, mas paramétrico, ou seja, em função desta fórmula aqui presente. Os coeficientes de simultaneidade então usados, o valor da captação, em que se eu depois, vou mostrar nos nós, utilizar um número de unidades, esse número de unidades vai multiplicar por esta captação, e aqui as referências que eu quero usar para os meus nós, para os nós de consumo, para os nós de abastecimento, neste caso, e para os nós de transição, que são os restantes nós. E o volume de escavação. Portanto, o volume de escavação é onde eu defino a profundidade mínima do terreno e a espessura do pavimento. Portanto, aquelas definições que eu expliquei há bocado, portanto, estão aqui definidas. Cá está, portanto, a profundidade mínima permite fixar um alarme, ou seja, é um aviso. Depois, se eu definir no meu terreno uma altura em que a tubagem não garanta esta profundidade mínima, o programa lança-me alertas. Atenção que esta tubagem está acima da profundidade mínima que foi definida. Portanto, e é referida então àquela definição que eu mostrei no início no slide, mede-se desde a cota da rasante até esta superior da face interior da tubagem. Portanto, são ajudas extras que o programa tem aqui que podem sempre consultar. Quando eu ativo esta opção, mostrar parâmetros de escavação, é para no final o programa me dar uma listagem com o cálculo dos volumes de escavação, mas quando eu edito aqui um nó, este nó aparece-me então aqui cota do terreno e a cota da rasante e cota do terreno. Caso eu não ative esta informação na escavação, o que me aparecerá nos nós é apenas então a cota. Não é? Eu vou manter aqui nas escavações os parâmetros de escavação. Nos nós, como vimos há bocadinho, é muito simples. Eu quando editar um nó, então posso dizer que ele é um nó de consumo. Neste caso é um nó de consumo em que foi metida
foi metido por captação, portanto, em que foi definido que eu teria aqui 20 habitações que irá multiplicar por esta captação. Neste caso está em metros cúbicos por hora. Se eu quiser ver noutra unidade, em litros por segundo, também posso alterar e ver noutra unidade. Ou então, neste caso, por exemplo, no hidrante, vemos também que para a habitação e para a zona verde tenho um valor por captação, mas neste caso por hidrante também tenho. Só queria ver aqui um nó em que tenha um valor por carga direta. Pronto, cá está, um valor aqui por carga direta. Isto é só para explicar que tem as duas formas, direta por captação. Quanto às unidades, sempre que queiram mudar as unidades, basta virem aqui ao globo e mudarem aqui e podemos então, num nó, ver já em litros por segundo. Depois definidos os nós, neste caso o nó de fornecimento geral, como faltava mostrar, é necessário definir o nível de pressão que eu quero no início da minha rede. Posto isto, eu posso, no menu cálculo, mandar dimensionar, portanto, e ao fazer dimensionar, o programa vai-me entrar num processo iterativo em que tenta cumprir as condições que eu defini de verificação nos dados gerais, ou, portanto, eu posso fazer isto numa primeira fase e numa segunda fase posso então só fazer o calcular. Eu posso ir a um tramo, impor um diâmetro num tramo, e inclusive, eu não mostrei, mas posso editar e para este tramo especificar condições próprias de consumo só do tramo, só de velocidade, diferentes dos definidos nos dados gerais. Okay? Portanto, e no final do cálculo aparece-me então um relatório. Neste caso é uma rede malhada com as várias combinações e valores se estão dentro do limite ou fora das especificações ou dentro das especificações, e isso é o que eu tenho que avaliar depois. Surge aqui um auxiliar com cores, com uma legenda. Neste caso eu posso ver que aqui, por exemplo, nestes tramos há uma condição que não cumpre, e depois com estas setazinhas eu posso andar combinação a combinação. Ela é-me referida aqui no ambiente de trabalho, portanto neste caso, por exemplo, estou na combinação 9 e a combinação 9 não está a cumprir tudo, não tenho nada amarelo nem nada azul. Neste caso, por exemplo, haveria aqui um tramo em que a velocidade está menor que abaixo da velocidade do limite, portanto, e depois percorria os tramos todos e iria então averiguar se fazia sentido então modificar algum parâmetro ou editar até, impor um maior diâmetro, diminuir o diâmetro, consoante o erro que surgisse aqui. Em ecrã eu posso ativar e ver a informação diretamente nos nós, com os respectivos gráficos, não é? Vou só aumentar. Mas posso também, nos tramos, ativar a informação aqui no ver, nas opções de visualização, por exemplo, nos nós e nos tramos, as características de cálculo, em que eu queira, por exemplo, ver a dimensão, a velocidade ou inclusive o material. Neste caso vou só deixar estar a dimensão e a velocidade e fazer aceitar, e o programa coloca-me essa informação também aqui desenhada em planta. Listagens. Posso obter logo a memória de cálculo, portanto, com toda a informação, em que eu tenho aqui uma série de opções que eu posso ativar ou desativar. Neste caso vou deixar estar tudo, onde o programa me gera então uma memória de cálculo com as opções que eu defini nos dados gerais, com a biblioteca que eu usei de materiais, com a descrição do terreno, a formulação usada, as combinações e a listagem de resultados com a informação e com os comentários em cada um dos nós. Estas listagens podem ser então exportadas para um destes formatos. Além da memória, eu posso só consultar os resultados nos nós e também os resultados nos tramos. Sendo que muitas das vezes aqui
surgem dúvidas relativamente a valores negativos que surgem aqui. Os valores negativos são porque o programa coloca aqui os nós, entre aspas, de forma aleatória, em que pode não seguir a sequência que está desenhada em planta. Mas o programa no início, nesta listagem, é indicada aqui uma linha com um texto onde refere a isso mesmo, onde diz que os valores negativos do caudal ou da velocidade indicam que o sentido de circulação é do nó final para o nó inicial. Nada mais que isso. Portanto, não tem problema em dar valores negativos. Ok? Portanto, por exemplo, vemos aqui H1, nó de consumo 1, menos 64,48. Ou seja, é do nó de consumo 1 para o H1 que temos 64, um caudal de 64. Portanto, é só inverter o nó. Pronto. Quanto aqui à informação geral do programa, falta então mostrar a novidade da versão 2019.E. E para o efeito, o que é que eu vou fazer? Portanto, podemos criar aqui um fecheiro novo e criar um fecheiro na plataforma BIM Server Center, mas eu vou fazê-lo já na plataforma. Portanto, vou aqui aos meus projetos e vou criar aqui um novo projeto. Vou-lhe chamar webinar e vou dar o dia 2, dia 11. A visibilidade vou colocar não visível. O projeto é cursos e seminários e pedidos de colaboração fechado. Portanto, vou criar um novo projeto. Portanto, tenho aqui o meu projeto vazio e agora venho ao meu programa de infraestruturas de abastecimento de água e vou criar um projeto novo. Venho aqui, faço... antes de criar o projeto novo, necessito então de usar o programa UFC Uploader. O que é que eu poderia fazer? Poderia, através do sincronizador do BIM Server Center, subir e carregar aqui um ficheiro. Só que o ficheiro que fosse carregado, eu não o iria visualizar depois aqui no 3D da própria plataforma. E isso eu quero que seja visível. Portanto, o que eu necessito fazer, aquilo que eu referi no início, é executar eu vou só aqui minimizar, que é o UFC Uploader. Portanto, através do UFC Uploader, eu vou dizer, olha, vou adicionar um ficheiro UFC ao projeto selecionado. Já tenho aqui o webinar 11. Vou, para o efeito, selecionar aqui o ficheiro, pode ser este aqui. E o programa pergunta-me se deseja adicionar, eu digo sim, e o ficheiro é adicionado a este projeto. Vou só então agora minimizar o ficheiro. Vou só confirmar se na plataforma, agora aqui vou fazer um refresh. Ok, e vamos só visualizar. Cá está o ficheiro. Vou só... Exatamente, pronto. Podem ver, já está visível aqui na plataforma, que era o que eu desejava. Posto isto, vou então criar um arquivo novo. Vou-lhe chamar webinar 11, vou-lhe chamar IFC também. Faço aceitar e nesta fase é onde me surge então esta pergunta. Deseja iniciar um projeto através da importação do modelo BIM? E eu vou dizer que sim. E, como eu referi há pouco, podia criar o projeto nesta fase, eu criei-o na plataforma. Neste caso, como já está criado, vou fazer selecionar projeto e vou selecionar o projeto Webinar 11. Selecionado o projeto Webinar 11, eu faço o seguinte. Surge-me aqui então o ficheiro que eu desejo importar. Eu vou dizer que é um ficheiro iniciador
surge então aqui o ficheiro e eu faço terminar. Resultados da importação e necessitava então definir os dados gerais e, neste caso, importar materiais. Eu vou importar aqui este material, vou importar um terreno por defeito, faço aceitar, manter os limites que já tenho, ok? E faço então aceitar. Neste caso, por defeito, aparece aqui a planta que eu importei no último projeto. Neste caso, posso apagá-la, não a quero. Ok? E fico então aqui com as linhas no meu terreno visíveis. É visível então através destes ícones o terreno, também no 3D do próprio programa. E agora sim, podemos ver qual é a grande vantagem em ter aqui um terreno com um IFC 4 em que tenha a tal entidade como eu defini no slide inicial, que é o IFC Geographic Element. Portanto, a vantagem é esta mesma, é que eu agora, ao introduzir um nó ou um tramo, neste caso vou começar por introduzir um tramo, vou colocar um tramo novo e alguns, portanto não é necessário, eu basta saber a localização onde quero um nó, em que dou um clique e depois é só, vamos, tanto agora a título aleatório, não é? Imaginemos que eu estaria a criar aqui 2 tramos, vou criar mais um, neste caso pode ser alguns aqui. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu quando for aqui ao nó e editar um nó, eu tenho a possibilidade de, neste caso visualizo a cota, mas eu quero também, faltou-me ativar aqui nas escavações, os parâmetros da escavação, no nó editar um dado cálculo, visualizo aqui os valores automaticamente. Claro que estes valores eu posso defini-los, posso definir diferentes valores, não é? Neste caso vou apagar aqui a cota do terreno e imaginemos que eu chegava aqui e eram 359. Portanto, o programa automaticamente faz o desconto da espessura de terreno que eu coloquei e coloca uma cota de terreno. Mas eu faria aceitar e o programa calcularia-me com esta cota. Mas há outra coisa importante que é, ok, eu fiz alterações inclusive no modelo do IFC. Posso voltar aqui aos tramos e não é nos tramos, é nos nós exatamente, e atualizar as cotas. O que é que ele vai fazer? Portanto, vai esquecer, imaginemos que eu tenha forçado uma determinada cota, vai esquecer e o que é que ele me está a dizer? Diz, serão calculadas as cotas dos nós a partir da topografia do terreno. Ok, eu digo que sim, e o programa volta-me a colocar no nó, ok, editar este nó, volta-me a colocar a cota que vem da informação do ficheiro IFC. O que é que me faltaria definir neste caso? Faltaria definir então aqui o nó, neste caso seria um nó no fornecimento geral, em que eu vou colocar aqui, por exemplo, 30 metros coluna d'água. E depois teria também os nós, vou deixar o nó 2 e o nó 3 como nós de transição, colocaria aqui no nó 4 um nó de consumo em que poderia, de forma direta ou por captação, vou dizer que teria, por exemplo, 50 unidades e calcularia então, faria primeiro, claro, um primeiro dimensionamento. O programa pergunta se deseja atribuir uns dados de prémio de dimensionamento à obra atual, eu digo que sim, e ok, o programa calcularia os tramos, diria-me o número de nós calculados, os nós fora das especificações e os tramos fora das especificações, eu faria encerrar e através da legenda, portanto eu aqui neste caso tenho tudo a cumprir, não tenho nada que não cumpra, poderia, como já vimos ver a informação nos nós, ter acesso logo à memória de cálculo, como vimos há pouco, à listagem de resultados no nós, resultados nos tramos,
e depois, portanto, uma coisa importante que é exportar esta informação, exportar e visualizar, não é? Portanto, logo diretamente no programa eu conseguiria visualizar. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho mais e se calhar desativar aqui a opção, portanto, várias formas de apresentar o terreno. Eu visualizo aqui então as minhas caixas e se calhar vou ativar aqui, pronto, exatamente, portanto, os nós de consumo e o traçado da tubagem em função das cotas automáticas do terreno. Posto isto, o que é que eu poderia fazer? Poderia chegar aqui e exportar esta informação à plataforma. Portanto, daria um nome ao ficheiro, faria aceitar e esta informação, portanto, claro que uma coisa que eu ainda não mostrei é, ele vai me pedir que dados é que eu quero mandar para a plataforma no ficheiro, não é? De dados de listagens, mas também de desenhos. Portanto, o programa vai-me pedir para selecionar os desenhos. Neste caso, nos desenhos, eu posso ver por hipótese, por combinação, por envolventes de máximos, de mínimos e também gerar quadros de informação geral, quadros de informação de medições, quadros de escavações e inclusive a gerar as características de cálculo. Portanto, esta informação é exportada para a plataforma. Enquanto o programa sobe esta informação à plataforma, eu vou mostrar a parte dos desenhos que não mostrei. Neste exemplo mais completo, volto a calcular. Portanto, eu tinha mostrado as listagens, mas o programa também, portanto, se eu quiser obter desenhos, portanto, eu seleciono os desenhos que quero, já sabem, por hipótese, pelas combinações que eu criei, envolvente de máximos, envolvente de mínimos, e gerar então as características da informação, dimensão, material, velocidade, etc. E o programa gera-me essa informação através, portanto, de um ficheiro de CAD que eu posso mandar para ficheiro, para depois imprimir, editar, modificar, etc. Vamos só então ver agora se a informação subiu à plataforma. Eu vou só fazer aqui um refresh no beamserver.center e vou ampliar aqui um bocadinho esta informação para que seja visível. Portanto, através da própria plataforma eu também consigo visualizar aqui a instalação, neste caso de abastecimento de águas que eu exportei, e consigo, ao nível de informação de ficheiros, ter acesso então à lista, aos desenhos que eu mandei gerar, mas também à listagem do programa. Portanto, listagem de nós, listagem de tramos e à memória de cálculo. E claro, ao ficheiro, ao ficheiro GLTF, que é o que me permite visualizar a vista 3D. Isto de uma forma geral. Eu falei para o programa de abastecimento de águas, portanto, infraestruturas de abastecimento de águas. Para os restantes é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu vou fechar agora este programa e vou só, de uma forma muito rápida, passar no programa de infraestruturas urbanas, em que vou também, para o efeito, abrir um exemplo que vem com o programa. É a mesma situação, neste caso é uma rede ramificada, onde eu defino, neste caso, as caixas, portanto, os caudais por captação ou por carga direta, até a uma caixa final, que será a minha caixa receptora. A vantagem que este programa tem é que permite-me visualizar e depois gerar em desenho o chamado perfil longitudinal, em que eu, através deste menu aqui, no menu longitudinal, modificar cotas do perfil, posso clicar num determinado nó, num determinado tramo, e ele desenha-me o perfil até ao final. Portanto, se clicasse neste tramo, ele
desenhar-me só este tramo. Neste caso vou clicar neste e o programa desde este tramo até ao final me desenha o perfil longitudinal. Este perfil longitudinal pode ser impresso diretamente logo para um ficheiro de CAD, mas existe um desenho específico na Plotter onde eu possa fazer e vou mostrar já de seguida. A grande vantagem é que aqui é possível editar não só as inclinações, como voltar, como vimos há bocadinho, modificar as cotas de rasante do terreno, fixar a quantidade de caixas e entradas e saídas. Okay? Portanto, isto é tudo modificável aqui em ambiente de trabalho de desenho, digamos assim. Portanto, posso ir tramo a tramo, ok? E, neste caso, dizer quantos tramos eu quero mostrar, inclusive que hipóteses estou a ver. Neste caso, só tenho uma hipótese que foi criada em hipóteses residuais domésticas, ok? Aqui nos dados gerais, nas hipóteses, portanto, neste caso é um exemplo só com uma hipótese. Poderia ter uma hipótese para residuais, poderia ter outra para pluviais. Neste caso é uma só. De igual forma, portanto, eu posso ter acesso a... Portanto, teria que calcular de igual forma e teria acesso na mesma às listagens. Vou só passar de forma rápida pela memória, porque assim temos uma panorâmica geral da informação que sai. Portanto, como eu referi há bocadinho, ativando a opção da escavação, tenho a informação em listagem, mas também tenho em desenho. Atenção, eu não, aqui nos desenhos, eu quando mando gerar um desenho, portanto tenho os desenhos das infraestruturas com as características dos cálculos. Neste caso vou escolher envolvente de máximos, mas também tenho então aqui com os cortes. Ok, vou fazer aceitar só para visualizarem a informação que eu tenho, portanto, relativamente aos desenhos, neste caso, de infraestruturas de saneamento. Passando agora, vou fechar aqui o de saneamento, vou abrir o programa de infraestruturas de gás. Segue o mesmo princípio. Okay? Dados gerais, portanto, tudo que seja parâmetros de pressão de início da rede, pressão de serviço, a densidade do gás, os coeficientes que eu vou usar nas fórmulas de Renoir, limites, coeficientes, se quer ou não os volumes de escavação. Nos nós é exatamente a mesma coisa, nós de consumo por captação ou por carga direta, a mesma informação para cotas do terreno. Claro que se eu não tiver, eu ativei aqui neste caso os dados da escavação, já vimos que posso não querer escavações e nos nós visualizo só então a informação do caudal. Vou só também tirar uma listagem da memória. Portanto, descrição da rede, os diâmetros usados na rede, a formulação com as fórmulas de Renoir, que já falei, as combinações usadas, listagem de tramos, envolvente, medição, etc. Portanto, a mesma informação, listagens de desenhos, que se estiver vinculado a um terreno, visualização em 3D aqui no próprio programa, exportação para a plataforma, exatamente igual. Bom, vou só de forma rápida também passar no programa de infraestruturas de eletricidade. Portanto, para não me tornar repetitivo, é só passar pelo exemplo para visualizarem, portanto, os parâmetros, tensão trifásica ou monofásica, potência do curto-circuito, os limites, coeficiente de espontaneidade, escavações. Exatamente o mesmo princípio, o mesmo ambiente de trabalho, vocês aprendendo com um programa estão aptos se tiverem conhecimentos dentro da especialidade, não é? Mas muitas das vezes não tendo esses mesmos conhecimentos, como vimos, os programas apresentam um ambiente de trabalho amigável
e com a informação que nós disponibilizamos conseguem rapidamente fazer um projeto. Vou só calcular também e gerar uma listagem rápida da memória para ficarem com o conhecimento do output das listagens deste programa. Eu vou só então passar a fazer um resumo do que falei aqui. Portanto, vimos os programas de infraestruturas urbanas, portanto, são programas que me auxiliam no cálculo de infraestruturas, quer para abastecimento de água, quer para saneamento, quer para gás, quer para eletricidade. Portanto, várias formas de trabalhar, colocação de nós, colocação de tramos, importar ficheiros de CAD com as leias, importar ficheiros de CAD que me servem de auxiliar para introduzir os meus nós e os meus tramos e, mais recentemente, então, a possibilidade de importar um ficheiro IFC e esse ficheiro ser reconhecido com as cotas topográficas do programa e neste caso não é necessário estar a definir as cotas manualmente porque ela já vem através deste ficheiro modelado em programas que utilizem a entidade ou a classe, como lhe queiram chamar, IFC Geographic Element. Com isto, vou dar assim por terminado o webinar relativo aos programas de infraestruturas urbanas, OpenBeam Water Supply, OpenBeam Sewerage, OpenBeam Gas Supply e OpenBeam Electrification.